Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 17. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, qualquer que for a versão que você tiver, eu gostaria que você acompanhasse comigo, ou talvez a gente tenha isso aí no telão. O texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Você pode repetir o texto comigo? Diga assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Só mais uma vez, com uns 30% a mais de volume, como se você tivesse jantado. Então vamos lá. Assim. Gente, isso aí foi 55% a mais, mas obrigado. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Meu Deus, oramos que a Tua palavra alcance o nosso coração e não somente a razão. Oramos que a Tua palavra cumpra com o Teu propósito e ela seja de fato aplicada de uma forma bem pessoal pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade. Oramos não só pelo entendimento da doutrina, oramos por mais do que clareza de informação, nós oramos que a luz resplandeça no íntimo de cada um de nós. Nós oramos que a fé seja fortalecida, desafiada. Nós oramos que o Senhor de fato nos conduza a um lugar de correspondência diferenciada. Queremos ser provocados e corresponder com o Senhor para viver um novo nível do sobrenatural. Nós oramos e desde já nos antecipamos em te agradecer por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar dessas declarações que o apóstolo Paulo faz nesse versículo. Esse será o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para a mensagem. Ele apresenta alguns adjetivos a Deus. Ele o chama de Rei eterno, imortal, Deus único, mas no meio dessa lista nós temos um adjetivo: invisível. Na verdade, eu diria que é mais do que um adjetivo, é uma característica apresentada pelo próprio Deus na revelação de si mesmo. E eu quero tomar essa declaração sobre Deus, e o tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. Essa palavra aqui traduzida invisível, no original grego, auratus, ela significa despercebido, o que não pode ser visto, e foi traduzido na grande maioria das versões, tanto no português como em outras línguas, como invisível. Isso é sustentado por meio de várias afirmações das Escrituras. Eu gosto de dizer, quando a Bíblia repete muito um assunto, normalmente esse assunto deixou de estar no nível de informação e ele foi elevado à categoria de ênfase. E de alguma forma parece que Deus, quando falamos de ênfase, está tentando chamar a nossa atenção. Então em João no capítulo 1, no verso 18, a Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus. Em João no capítulo 5, no verso 37, o próprio Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Então o texto anterior, João 18, ninguém jamais viu a Deus. Agora ele diz: nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, Paulo, falando de Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. A ideia é falar que Cristo revela o Pai, mas revela o Deus invisível. Então é uma característica da revelação de Deus. Em 1 Timóteo 6,16, a Escritura diz: o único, falando de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, 1 João 4,12, o discípulo amado diz: ninguém, nunca ninguém viu a Deus. Então todas essas afirmações em conjunto sustentam, fortalecem, corroboram a mesma verdade: o Deus invisível. Isso me leva a uma pergunta, e é o primeiro tópico da nossa construção: por que não ser visto? Porque Deus escolheu, uma vez que isso é decisão dele, ser o Deus invisível, auratus, despercebido, que não pode ser visto. E ao longo dos anos, porque esse não é um questionamento recente, mas ao longo dos anos eu encontrei 3 razões
específicas pelas quais eu pudesse dizer isso meio que responde à pergunta, e para mim elas sempre foram suficientes, satisfatórias. Por que não ser visto? Em primeiro lugar, eu abordaria aqui, introduziria a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Isso foi repetido por Paulo na carta aos Romanos e aos Gálatas, o escritor de Hebreus também menciona, e isso se tornou um dos fundamentos da doutrina neotestamentária. Se o relacionamento com Deus é baseado na fé, e não só a conversão é pela fé, mas o justo vive pela fé, o que é fé? A definição bíblica de Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se a fé é a convicção do que não se vê, em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz isso, que andamos por fé e não por vista, porque fé é a convicção do que não se vê, faz todo sentido que Deus tem escolhido permanecer invisível. Como veremos, ninguém nunca viu a Deus, não é por ausência de forma, mas porque Ele escolheu, Ele optou para que a sua forma não fosse vista. Então, em primeiro lugar, a questão da fé, e acredito que a gente nem precisa detalhar muito isso. Segundo lugar, algo que eu tenho percebido nas Escrituras, a gente pode classificar como a questão da idolatria. Em Êxodo, no capítulo 19 e 20, nós temos a revelação, de Deus no cume do monte Horebe, na cordilheira do Sinai, e a Bíblia diz que não apenas a glória de Deus envolve o monte numa nuvem escura, mas que Deus falou do meio do fogo, que houve relâmpagos, vozes, trovões, e a manifestação da glória de Deus foi assustadora, a ponto de o povo pedir a Moisés: fale Deus com você, e você conte para nós, porque nós não vamos poder suportar isso, nós vamos morrer. Em Deuteronômio, no capítulo 4, e Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei, nesse, que é o 5º livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria são atribuídas a Moisés, nós temos uma espécie de repetição dos principais mandamentos e dos highlights, os piores e melhores também momentos da nação de Israel, principalmente daquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida. Recapitulando o assunto, em Deuteronômio 4:12, Moisés vai falar do que aconteceu em Êxodo 19:20, quando a glória de Deus desce sobre o Sinai. E diz: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então em Deuteronômio 4:12 é a ênfase: ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Do verso 15 ao 18 agora, Deus diz: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem. Olha a definição de corrupção aqui: para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança da terra. Então, nos versos 23 e 24, a advertência é repetida: tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. E quando agora ele fala de aliança, ele está puxando também as palavras da aliança, os mandamentos principais que Deus concedeu, entre eles: não façam para vocês, um dos 10 mandamentos do decálogo, imagem de escultura, não se curvem diante delas, nem as adorem. Então ele diz: tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Moisés está dizendo: Deus não apareceu com nenhuma forma para não dar a vocês ideia de tentar reproduzir a imagem dele na forma de ídolos. Então, a segunda razão que eu encontro na Bíblia é porque Deus queria evitar a questão da idolatria. A terceira, ela aparece no outro momento, onde Moisés, homem de Deus, faz um pedido ousado, eu diria abusado a Deus. Em Êxodo 33, Moisés diz para o Senhor: eu quero ver a sua glória. E a resposta de Deus em Êxodo 33, de 20 a 23, é a seguinte: você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha.
Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, eu cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Essa terceira questão, se a primeira é a da fé, a segunda é do risco de idolatria, a terceira questão é a questão que eu definiria como da limitação humana. Deus diz, homem nenhum que ver a minha face viverá. O que Deus está dizendo é, Moisés, você não dá conta de suportar a manifestação plena de quem eu sou, a revelação da minha glória. Em outras palavras, podemos dizer que Deus está ensinando a Moisés, você seria desintegrado. Você não pode suportar tamanha glória. Eu e você não temos condição ou estrutura para isso. Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E herdar, ele está falando de entrar nesse estado. E ele diz assim, que o que é corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível, e o que é mortal não pode herdar aquilo que é imortal. É por isso que, por ocasião da vinda de Cristo, quando vivemos a plenitude da redenção, a Bíblia diz que nossa carne será transformada. E Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação, diz Paulo em Filipenses 3:21, para ser igual ao corpo da sua glória. Por quê? Porque a Bíblia diz, então, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então a nossa condição muda. Porque como Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 13, agora conhecemos em parte. Então, o então ali é, se você olhar o contexto, quando vier o que é perfeito, a plenitude da redenção, então conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Deus nos conhece plenamente, porque Ele é o Deus onisciente. Ele nos conhece de forma completa e restrita. Mas a Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, por conta da transformação que eu e você viveremos, nós poderemos suportar o conhecimento pleno dEle. E eu, com muita paciência, mas cheio de esperança e empolgação, fico aguardando o dia em que o poderemos ver face a face. Esse dia chegará. E Deus seja louvado por esse privilégio indescritível que Ele nos concede. Mas até que esse dia chegue, a gente não tem estrutura para suportar a sua glória. Então Deus está dizendo, Moisés, se eu te der o que você está pedindo, você não aguenta. Mas o seu pedido não será ignorado. Então, em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés mais ou menos assim, eu vou te dar uma experiência com a manifestação mais limitada. Eu vou dosar isso no nível que você possa suportar. Então nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu te ponho na fenda da rocha, eu vou cobrir com a mão, eu passo, e depois de passar eu tiro a mão e te deixo me ver pelas costas. É lógico que nós temos toda uma aplicação de figuras de linguagem, mas Deus está dizendo, você não vai ver a plenitude de quem eu sou, mas vou te mostrar um pouco, no nível do que você pode suportar. Isso não apenas nos fala da nossa incapacidade de hoje vê-lo como ele é, mas nos ajuda a resolver uma aparente contradição. Digo aparente porque a Bíblia não se contradiz. Ela é perfeitamente harmônica na sua revelação. Você pode dizer amém? E eu sempre digo às pessoas, se você tiver uma aparente contradição, que você tenha um desafio de interpretação. Qual é a aparente contradição? Eu comecei lendo vários textos que sustentam que ninguém nunca viu a Deus. E que Deus não pode ser visto. Mas honestamente, a Bíblia fala em várias ocasiões de pessoas que viram a Deus. E muita gente já me questionou, eu já me questionei, não sei se você já se questionou, foi questionado, mas se ninguém viu a Deus, porque a Bíblia diz de gente que viu a Deus. Êxodo 24, verso 9 e 10 diz, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, eram 2 dos filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Aqui tem a observação, viram e não morreram. Mas a pergunta é, viram tudo que se podia ver? Certamente que não. Por quê? Esse relato é em Êxodo 24. Em Êxodo 33, Moisés está dizendo, me mostra a glória. Ele está dizendo aquilo que eu vi. Nós dois sabemos que não é tudo. A Bíblia fala que viram os seus pés, e sob os seus pés, como que uma pavimentação, né, de pedra de safira.
Não há descrição de terem visto Deus na sua plenitude. E vários textos apontam na mesma direção. Aliás, Moisés, antes de Êxodo 24, em Êxodo 3, já tinha visto Deus na sarça ardente. A Bíblia diz que o próprio Deus se manifestou ali e falou com ele. Aliás, sempre que você lendo o Antigo Testamento, você lê a expressão o anjo do Senhor, artigo definido. Não um indefinido, um qualquer, mas o anjo. Isso é o que na teologia nós chamamos de teofania, uma aparição de Deus. Mas ela sempre acontece no que nós chamamos no modo limitado. É como se Deus dissesse, eu vou dosar para que você suporte. No livro de Juízes nós temos 2 exemplos. Um deles, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Quando ele descobre que era um anjo do Senhor, ele fica apavorado dizendo, eu vou morrer. Porque o entendimento é, o ser humano não pode ver Deus e sobreviver. Mas quando ele não morre, ele levanta um altar e ele chama Jeová Shalom. O Senhor é paz. Tipo, Deus não veio para me destruir. Ele veio em paz. Depois você tem Manoá e a mãe, o pai e a mãe de Sansão, para quem um anjo do Senhor aparece. Quando ele entende o que era, ele diz, nós vamos morrer. Ela diz, se Deus quisesse matar, a gente tinha morrido na hora que ele apareceu. Não depois que ele foi embora. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as pessoas me perguntam, peraí pastor, viram a Deus ou não viram? Eu falei, viram e não viram. Como assim? Viram, a Bíblia está dizendo que eles viram alguma coisa. Mas Deus precisou manifestar algo tão limitado de si, que ao mesmo tempo que ele está dizendo, eu apareci, ele diz, vocês não me viram. O que vocês viram de mim, não define quem eu sou. Portanto, a minha revelação plena, luz inacessível, ninguém é capaz de ver. Mas como eu disse, nós temos a esperança de que um dia o veremos. Até lá, eu aguardo pacientemente o momento em que tenhamos a estrutura de suportar a manifestação da sua glória. E durante esse tempo em que estamos aguardando isso, eu tenho olhado para esses 3 motivos, a questão da fé, do risco potencial, da prática de idolatria, da limitação humana, e eu sempre tratei desse assunto dizendo, são satisfatórios e suficientes para que eu espere o dia de ter estrutura para vê-lo. Mas agora, no mês de julho, eu estava num evento no México, estava durante um período de jejum, e eu tinha me proposto ao longo desse jejum, eu queria ler a Bíblia toda durante esse período. Então, eu me lembro que um dia eu fui para academia treinar e eu fiz algo diferente. Normalmente, quando eu estou ali fazendo um cardio, eu brinco que é uma extensão do meu devocional. Boto um louvor, adoração e fico orando. Às vezes assusto alguém na academia, mas tento sempre orar em voz baixa, mas aproveitar aquele tempo. Mas aquele dia algo estava queimando no meu coração, aquele anseio, eu preciso ler a Bíblia, e eu mesmo pensando, isso não é coisa que se faz, porque o exercício de cardio que eu estava fazendo, eu não estava numa bicicleta, eu não estava numa esteira, eu estava num elíptico. Você movimenta a mão. E eu estava lendo a Bíblia no celular. Então você tinha que ficar movimentando, empurrando e rolando o texto para cima. E eu pensei, esse negócio vai ser chato demais, vai dar trabalho. Mas eu estou tão envolvido na leitura. E eu tinha começado em Gênesis, a ideia era ir até Apocalipse quase que em sequência. Eu fui alternando um pouco entre Velho e Novo Testamento, mas seguindo bem a sequência de uma forma geral. E eu ainda estava em Deuteronômio 4, que é o texto que nós lemos sobre idolatria. E foi quando eu li esse texto, que diz que Deus não apareceu em nenhuma forma, que o Espírito Santo falou comigo, o Deus invisível. E na hora eu lembrei de 1 Timóteo. Na hora eu lembrei de Colossenses 1,15 falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. E Deus começou a chamar a minha atenção, dizendo, esse assunto precisa da sua atenção. É uma das formas como eu tenho me revelado. Tem algo por trás disso. E o Senhor me disse, durante os anos, você buscou e encontrou 3 respostas para o fato de eu não aparecer com nenhuma forma. Ele diz, mas tem algo que você não viu. Tem algo que você não compreendeu. E foi tão extraordinário o que aconteceu durante aquele treino, que assim, toda vez que eu compartilho o que eu compartilho, principalmente gente que foi abençoada, diz, pastor, glória a Deus, eu falo, eu estou frustrado. Você fala, mas por que o senhor está frustrado? Eu digo, porque eu não consigo comunicar. Aí alguns falam, pastor, foi fantástico. Eu falo, porque você não ouviu o que eu ouvi. Eu não consigo explicar, porque revelação, às vezes você entende em fração de segundos, algo que por mais que tente não consegue. Então a minha oração
é que Deus acenda uma luz dentro de você, como Ele fez comigo. Porque eu sei que a limitação, a explicação é limitada. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo, tem algo que você não viu. Eu não sei se eu chamaria de uma quarta questão. Eu diria que talvez é um desdobramento da segunda. O Senhor me diz, toda vez que você pensa na questão da idolatria, Ele diz, você pensa apenas na ideia de fazer uma imagem de um outro Deus. E Deus me disse, o que eu falei sobre idolatria não se limita à imagem de um outro Deus. O Senhor diz lá em Deuteronômio 4, o texto está dizendo que eu não apareci com nenhuma forma para que ninguém fizesse uma imagem minha. Deus está dizendo, o problema não é só um ídolo, uma imagem de um outro Deus concorrente. Deus diz, eu não queria imagem minha. O que dizer de outro? Mas Deus está dizendo, eu não queria imagem minha. E de repente eu paro e digo, nunca pensei nisso. Mas de repente começa a fazer todo sentido o desenho de algumas declarações bíblicas. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 32, a Bíblia diz no verso 1, o povo viu que Moisés demorava para descer no monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés sobe para o monte, 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque lá em Êxodo 19 e 20, quando Deus fala daquela forma gloriosa, e o povo diz, fale Deus com você e você nos conte, porque senão nós vamos morrer. Deus diz, a partir de agora é assim. Eu falo com você, você fala para eles. Por quê? Porque o povo manda em Deus? Não. Porque Deus não entrega nada de valor para quem não valoriza. Deus diz, não querem ouvir minha voz? Não estão dando valor à minha voz, não vão ouvir. A partir de agora eu falo com você e você conta. Então Deus diz, vem você para o monte, ninguém mais vai ouvir minha voz. Moisés sobe para o monte, mas 40 dias se passaram. O problema é que nada indica que Moisés sabia o tempo que ia ficar lá. Moisés não está dizendo ao povo, gente, daqui perto de 1 mês e meio eu volto. Ele só subiu, sumiu e não deu mais sinal de vida. Eles não têm meios de comunicação como os nossos. Moisés não mandou um WhatsApp, um SMS pro Arão. A glória está densa. Não sei quando é que eu desço. Vou curtir aqui o monte. Não tem comunicação, ninguém sabe. Depois de quase 1 mês e meio, a turma diz, nós não sabemos o que aconteceu com esse homem. E qual é o problema? O problema é que agora ninguém mais ouve Deus. Deus fala com o homem, Moisés, e o Moisés conta. E o Moisés apareceu. Então todo mundo ficou offline. Perderam a conexão. Agora, eles estão olhando para Arão e dizendo, nós não podemos ficar sem Deus. E o único acesso que nós temos a Deus sumiu. Então, dá um jeito de criar alguma forma de contato com Deus. E eles decidem fazer um bezerro de ouro. E normalmente o que eu e você pensamos é que eles estão falando de outros deuses. Até porque tem uma expressão aqui, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Quando eu e você lemos a expressão deuses no plural, a gente sabe, esse povo esculhambou. Bando de traíra. Mas a palavra aqui traduzida no hebraico é Elohim. Elohim, ela muitas vezes é indicada para falar também de outros deuses, até de anjos, mas é um nome com o qual o próprio Deus também se identifica. E Elohim está na forma plural. A maioria das vezes é traduzido Deus no singular por causa do nosso entendimento da doutrina. O mistério bíblico da Trindade é um só Deus, 3 distintas pessoas. Então, normalmente a tradução vem Deus no singular, porque o tradutor já tem em mente a doutrina. Mas a palavra no original está no plural. E não tem nada aqui sinalizando que apesar de estar no plural, que está falando de outros. Vamos continuar lendo o texto. Adão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Quando eu lia isso, eu ficava indignado. Eu pensava, bando de traíra. Além de fazer outro Deus, ainda dá para ele o crédito do que Deus fez. A pergunta é, eles estão olhando para isso como outro Deus? Porque, de novo, a palavra, esses são os teus deuses, Elohim. Mas olha o que vem no último versículo 5, que eu vou ler. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. A maioria das versões vai apresentar a palavra Senhor
em letra maiúscula. O que isso significa na maioria das versões? Que a palavra que foi traduzida no hebraico é o que nós chamamos do tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Deus, com 4 consoantes. Imaginando como se pronunciaria se a gente colocasse vogais aleatoriamente, uma das possíveis traduções ou pronúncias seria Jeová. Em outras traduções ou cânticos a gente usa a expressão Yahvé, mas são tentativas de imaginar como pronunciaria-se as 4 consoantes, que são impronunciáveis. Era o nome sagrado de Deus. Quando Arão diz, amanhã tem festa a Jeová, é evidente que eles não estão olhando para aquele bezerro e dizendo é outra coisa. Eles apenas deram uma forma ao Deus que nunca revelou forma alguma. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse. Porque como nós lemos em Deuteronômio 4, quando o Senhor adverte, ele diz, eu sou Deus zeloso, eu sou fogo consumidor. Deus está dizendo, não faça uma imagem minha. Por que não? Deus está dizendo, não me reduzam a algo menor do que eu sou. E esse assunto, ele é sério. Por quê? Como eu estava naquele início de leitura bíblica, ainda em Deuteronômio, está fresco lembrar aquilo que eu já li, e dali, de Deuteronômio 4 até Apocalipse, eu li a Bíblia de uma forma como eu nunca fiz, olhando quase que praticamente versículo por versículo. De Deuteronômio 4 para trás, eu peguei o que lembrava, mas dali para frente, versículo por versículo, eu comecei a ficar impressionado com a quantidade de vezes que Deus está nos chamando a reconhecer a sua grandeza. Ou seja, uma das maiores ênfases na mensagem bíblica, de forma recorrente, é: eu sou maior do que vocês imaginam. Não limitem quem eu sou. Por que Deus se preocuparia em que nós não limitássemos? Porque tem um ego tão grande como ele é? Evidente que não. O apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, o palco da filosofia do mundo de seus dias, diz: Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus é absoluto, completo em si mesmo, ele não tem falta de nada, e ele não precisa de nada que eu e você possamos oferecer. Ele não depende do meu e do seu reconhecimento. Ele não vai se sentir menos Deus se você e eu não o adorarmos, não reconhecermos sua grandeza todo dia. Ele continua sendo quem é, mas se você não reconhece, você não desfruta. Então ele não pode fazer na sua vida o que poderia se você tivesse um entendimento mais claro da grandeza dele. Então, ao longo das Escrituras, você vai percebendo Deus chamando a atenção do seu povo vez após vez, de forma recorrente, sobre a sua grandeza. E um texto que eu gostaria que você observasse comigo, está lá em Isaías, no capítulo 40. Eu quero ler a partir do verso 12 até o 26. Eu sei que o texto é grande, maior do que o que costumamos ir lendo no meio de uma mensagem, mas a gente precisa dar atenção a isso. Ele começa mexendo em figuras que dizem respeito ao entendimento, à forma como as pessoas ilustram sua compreensão de grandeza. Por exemplo, quando você lê a literatura antiga, dos povos antigos, entre os maiores exemplos do que se utilizava para comunicar imensidão, estão aplicações de figuras como o oceano, os mares e os céus. Talvez essa esteja entre as figuras que mais se usou na literatura antiga para falar do conceito de imensidão e grandeza. Olha como Deus começa em Isaías 40, 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas? E disso aí que você acha que é muita água, os mares todos. O Senhor diz, cabe na concha da minha mão. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ele pega o outro conceito de imensidão e diz, isso aí eu brinco de medir no palmo. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Ele diz, não precisa nem da vasilha toda. E pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, ou quem se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento. 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, uma gota que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Não vai a menor diferença. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Ele vai falar agora no verso 16. Você vai pegar um outro entendimento bíblico. Quando se falava de abundância de madeira, bosque, todo mundo remetia ao Líbano. Quando se falava de um lugar de animais, também estava lá. Olha o que Deus diz no verso 16. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastaria para um holocausto.
Eu estou dizendo, o que vocês acham que é a imensidão de madeira e dos bosques, não dá para um holocausto. Não é lenha para um holocausto, para mim. 17, diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? E agora que entra no assunto da imagem, o profeta falando da parte de Deus esculhamba. Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por ser ele grande em força, forte em poder. Você pode repetir isso comigo? Diga, por ser ele grande em força, forte em poder. Obrigado pela sua empolgação, mas dá para melhorar. Vamos lá, por ser ele grande em força, forte em poder. Então Deus está dizendo, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Deus está dizendo, por que vocês querem me comparar com coisas? Não só com seres, com coisas menores. Eu comecei a perceber ao longo das escrituras, que o tempo todo Deus chama atenção para não me compare com nada que é pequeno ou limitado. Eu sou maior do que isso. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará, tendo ele falado não cumprirá? E aí você vai perceber que as pessoas que viveram coisas extraordinárias ao longo da escritura, é gente que se posicionou para crer firmemente no que ele disse, dizendo ele tem o poder de cumprir o que falou. Então está dizendo, eu não sou como homem, eu não sou como seus semelhantes, que são limitados no que prometem, que são limitados no seu poder de realização, ou que são limitados no caráter a ponto de falar e não sustentar. Deus diz, não me compare com nenhum homem, nem os melhores, porque eu estou acima. Quando a Bíblia fala de Abraão, pai da fé, diz em Romanos 4, 20 e 21, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se torna o pai da fé, porque disse, ele falou, vai fazer. Quando Abraão vai sacrificar seu filho, a Bíblia diz que Deus pediu que oferecesse seu filho, seu único filho, o filho a quem amava em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão se levanta de madrugada. Ele não hesitou, ele não demorou, ele não enrolou. Imagina ele acordando e falando estilo goiano ou mineiro. Bora. Aí você fica pensando, que pressa é essa? Abraão não ama o menino. A Bíblia diz que o próprio Deus diz, o filho é quem você ama. Mas quando ele para, antes de chegar no Monte Moriá, ele diz para os servos que estão com ele, vocês ficam aqui, eu e meu filho vamos adorar e voltaremos. Você não está indo matar, estou indo matar. Mas Deus prometeu que a minha descendência será nesse menino. Não tem jeito ele falar, prometer e não cumprir. E se mandou matar. O livro de Hebreus vai dizer, ele cria que Deus podia levantá-lo dentre os mortos. Abraão está dizendo que ele vai fazer, problema dele. Ele falou, ele sustenta. E o homem que se torna o pai da fé, que Romanos 4 diz que deixou exemplo, pegadas de fé, é alguém que crê que não há absolutamente nada impossível para Deus. Em Lucas 1,37, o capítulo que você tem tanto a aparição do anjo para falar da intervenção de Deus em Isabel, a mulher de Zacarias, que teria João Batista, como você tem a anunciação de Gabriel a Maria. Em Lucas 1,37 você encontra a seguinte declaração, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como uma virgem pode conceber? O problema é de quem prometeu. E a grandeza de quem prometeu não precisa de explicação, ele faz. É isso que o anjo está dizendo. Em Marcos 10, 27, Jesus está falando para os seus discípulos que viriam se tornar a liderança da igreja que ele deixaria na terra. Jesus, olhando para eles, diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo, repete comigo, tudo. A Bíblia diz: tudo é possível. Então, Jesus está tentando incutir nos líderes que ele vai levantar um entendimento que, na verdade, tem norteado a vida de todo mundo que viveu algo significativo em Deus, que construiu algo diferenciado para Deus. Qual é? É a percepção da grandeza de Deus. O rompimento espiritual, seja na vida pessoal, ministerial, qualquer que seja o aspecto, depende da dimensão de revelação e conhecimento que você temos de Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Tanto a sua identidade como a sua produtividade é afetada pelo conhecimento de Deus. A percepção de grandeza tem norteado todo mundo que escreveu a história. Davi, enviado pelo pai para checar o estado dos irmãos, levar um pouco de comida, quando chega lá, se depara com um fato inédito. Um gigante do lado de lá do exército inimigo, desafiando os israelitas, e dia após dia, e dizendo: não precisa um exército guerrear com outro, me dê um homem, nós vamos duelar, quem vencer garantiu tudo. E ele chega e vê aquele negócio e diz: ninguém vai lutar com homem. Imagina alguém dizendo: tu tá maluco? Qual o tamanho do cara? A medida dele dá uns 3 metros, gente. Numa época de luta mano a mano, você tem um camarada do lado de cá que vai enfrentar um outro de 2 metros, já era uma desvantagem. De 3. Só que Saul, que é o rei, a Bíblia diz que ele era maior, dos ombros para cima. Não tinha ninguém da estatura dele. Era menor que o Golias, mas era onde estava a menor desvantagem. Ele não se anima, nenhum dos grandes guerreiros se anima. E aí chega esse baixinho invocado, e ele começa a olhar aquele negócio, está indignado com o Golias, está indignado com o exército. E ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele diz: eu vou enfrentá-lo. Os caras dizem: tu está maluco? Eu vou enfrentá-lo. Saul diz: então bota a minha armadura. Ele diz: esse negócio não serve em mim, eu não sei lutar. Como é que você vai enfrentar? Você não tem experiência de guerra e vai sem o devido armamento. Ele diz: rei, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar do gigante. Agora, sabe o que é interessante? Eu não sei o que você pensa, o Deus que me livrou do leão e do urso. Acho que alguns de nós imaginamos: apareceu o leão ou o urso enquanto Davi estava pastoreando, e ele corre, que o livramento de Deus foi achar um buraco apertado que os bichos não entrassem. Deus me livrou. Não é isso que ele está falando. Davi diz: quando vinham deles o leão e o urso, pegavam uma ovelha, eu partia para cima, eu pegava o bicho pela barba, eu arrancava a ovelha da boca dele e matava. Davi está dizendo: me livrou quando eu enfrentava, e eu vou para cima, e Deus vai me livrar desse cara. E quando o combate dá para acontecer, Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Davi não diz: eu vou contra você com a funda. E pelo amor de Deus, não chame isso de estilingue. Dê um pouco de essência à funda. A funda também era uma arma de guerra. Mas Davi está dizendo: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: você tem um capacete para proteger a sua cabeça de pedrada. O Espírito de Deus vai guiar a pedra no lugar certo. Ela vai atingir o seu lugar. Davi está dizendo que eu não estou indo lutar com você baseado nas minhas habilidades. Ele é o cara que dizia: ele unge minhas mãos para a peleja, ele fortalece os meus pés, com ele eu salto muralhas. O que Davi está dizendo: quando você conhece um Deus grande, não tem limites diante de você. Quando chega a hora de construir o templo que ele não pôde, Salomão, seu filho, se levanta para construir. Eu acho tremenda a declaração de Salomão. Davi deixou a maior parte dos materiais que precisava, Salomão ajunta o resto. Mas ainda assim ele começa a pedir para alguns reis vizinhos aliados que cooperem. E para um deles, quando ele pede material, se não me engano era madeira, ele diz em 2 Crônicas 2, 5 e 6: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele está dizendo: você pode achar que nós estamos exagerando, e nós estamos. E só estamos porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses.
Se esses fake deuses das nações vizinhas são só ídolos, tem templos majestosos, o nosso será uma casa muito maior, muito mais excelente, muito mais gloriosa. Aí de repente você pensa, ele entendeu que Deus era grande. Não nessa frase, você vai entender isso depois. Salomão continua e diz assim: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão está dizendo, por maior que seja essa casa, ela não pode conter um Deus infinito. Ele está dizendo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Essa casa pode ser maior do que a dos outros, mas um casebre, Deus não cabe dentro dela. E diz, mas o que eu entendi, é só um lugar para queimar incenso, para que a gente se aproxime, para que a gente adore, para que a gente ore, para que a gente se conecte com aquele que não cabe na casa, porque ele é maior. Ao longo de toda a Escritura, a revelação da grandeza de Deus não só desperta as pessoas a feitos e realizações extraordinárias, mas ela vai permeando toda a revelação bíblica. Você vai para a adoração dos salmos, Salmo 145, 3, um exemplo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável, é inexplicável, é imensurável. Não dá para entender o que dizer e explicar. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele falou, subi lá, preguei numa igreja, e não é só que você tinha aqueles gritos empolgados de um pentecostal comum que dá glória a Deus e aleluia, ou até larga um fala a Deus. E diz, enquanto eu pregava, ia falando do que Deus tem feito, tinha um camarada lá que dava um grito em comum, ele gritava assim, eita Deus grandão! Ele falou, eu não consigo te explicar o como eu gostei daquilo. Porque esse cara o tempo todo olhava e tudo que ele conseguia dizer era, eita Deus grandão! Eu creio que Deus quer nos chamar a um lugar de percepção, que nos leve, mesmo que a gente não verbalize nem grite no meio da reunião, a dizer, eita Deus grandão! Sua grandeza é imensurável. Isaías 46, 5. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? De novo, o mesmo discurso do capítulo 40. E agora, de novo, ele esculhamba os ídolos. Vou ler do 5 ao 10. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica do seu lugar, não se move. Recorre a ele, falando do ídolo, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Percepção da grandeza de Deus. Então Deus está dizendo, não me reduzam a algo pequeno e limitado como uma imagem. Pastor, mas o senhor acha que a gente faria isso hoje? Eu realmente espero que não. Mas a pergunta prática aqui é, mesmo não fazendo uma imagem de escultura que possa ser vista e tocada, será que eu e você não temos criado uma imagem de Deus dentro de nós? Na nossa mente, emoções, na nossa fé, que o limitam. Não que a gente diga que ele não tem poder nenhum, mas que a gente simplesmente o defina tudo o que ele pode fazer, o que eu vi ele fazer até hoje, e não mais do que isso. Em Números, no capítulo 11, a gente tem algo que me faz pensar muito nesse assunto. O povo começa a reclamar do maná. E diz, nossa alma tem fastio desse pão vil. A gente consegue imaginar isso. Uma nação que atravessa um deserto. Não dá para plantar e colher, está em movimento. A terra também não tem a menor condição de dar fruto. Não existe a frutífera e provisão de comida no meio do caminho. Mas Deus diz, eu vou cuidar de vocês. Todo dia chove pão do céu. O livro do Salmo chama isso de o pão dos anjos. Trigo do céu. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que durante cerca de 40 anos, as vestes não envelheceram, nem a sandália nos pés. O que me faz imaginar, a Bíblia não é clara, pois eu fico tentando apelar para a lógica, que a sandália vai crescendo junto com o pé das crianças, naqueles 40 anos. E não estraga. Eu descobri que a maior parte de quem murmura não é porque tem motivo, é pela incapacidade de reconhecer o que recebe.
Porque esse povo consegue reclamar do cuidado de Deus que garante a sobrevivência deles. Nós estamos cansados de maná, todo dia maná, não aguentamos mais o maná. E Deus se incomoda. O povo começa a dizer para Moisés, nós queremos comer carne. Carne, Moisés, proteína. E Deus diz para Moisés, fala para eles, que eu vou encher eles de carne. Eles vão comer carne o mês inteiro. Deus diz, vão comer carne até sair pelas narinas. Quando Deus fala isso para Moisés, gente, Deus não está falando com qualquer um. Moisés é o camarada que em todo o Antigo Testamento, talvez a exceção no Novo seja só Jesus. Ninguém na Escritura viu tanto milagre como Moisés. É impressionante o volume, a dimensão de milagres que esse povo viu. Eles experimentaram muita, mas muita coisa da parte de Deus. E agora, esse povo está lá diante de Deus, resmungando, murmurando, reclamando de que eles de fato querem comer carne. E Deus diz, então tá bom, eu vou mandar carne. E quando Deus fala isso, o Moisés começa a dar um sermão para Deus sobre logística. Ele começa simplesmente a tentar explicar para Deus a dimensão do problema. O texto diz assim, no verso 21, Moisés, porém, respondeu. Esse povo, vou ler agora Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu. Esse povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro? Se alguém aqui já fez um churrasco, pensa no pesadelo logístico de fazer um churrasco para 600 pessoas. Estou falando de uma refeição só, 600 homens. É um pesadelo logístico. Agora Moisés está dizendo, são 600.000, mais de 500 mil. E o Senhor está dizendo que eles vão comer carne o dia inteiro, todo dia, por um mês. É quase como se Moisés estivesse falando, o Senhor fez as contas? Outro dia alguém falou, pastor, por que a Bíblia conta os homens e não as mulheres? Falei, na maioria das vezes que ela faz isso, está falando de comida. Jesus multiplicou pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Porque, meu amigo, esses homens comem tanto, que as mulheres e crianças podem vir na mesma conta, que não altera muito. Mas se você der para cada um dos 600.000 homens, imagina para cada chefe de família, se você der para eles uma mulher só, que para a época era uma média mais do que generosa, e você der para cada um desses casais 3 filhos, que era ainda mais generosa a média, então você multiplica cada um dos 600.000 homens com famílias de 5, ele, a mulher e 3 filhos, 600.000 vezes 5, são 3 milhões de pessoas. Como que você dá carne para 3 milhões de pessoas o mês inteiro até sair pelas narinas? Aí o Moisés está falando para Deus, eu acho que o Senhor está com erro de cálculo. Verso 22, ele pergunta, em Números 11, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo, aí também não, Deus. Nem se o Senhor arrumar sua rede, pescasse tudo que tem no mar, vai dar carne para esse povo comer um mês. Qual a resposta de Deus? Verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Moisés, você acha que eu sou esse deusinho da sua cabeça? Que fez tudo que fez até hoje, mas não consegue se superar, não consegue além disso, se aposentou, que a mão encurtou, perdeu a força ou o poder. Deus diz, agora mesmo, você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Eu brinco que Deus falou, agora nem que seja para esfregar na tua cara, miserável. Você vai ver se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz no verso 31, que soprou um vento do Senhor. Ele trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada. Para qualquer lado você fosse o dia inteiro caminhando em todas as extensões. A Bíblia diz, há uma altura de quase 1 metro sobre a terra. E eu digo, vai ter carne para apodrecer, que vocês não vão dar conta de comer, mesmo que comam até sair pelas narinas. Um mês inteiro.
A pergunta a ser feita é: será que eu e você não temos criado uma imagem de um Deus, não que não pode fazer nada, mas que pode ir só até o limite do que fez até hoje? E se eu e você olhamos para dentro de nós e descobrimos que fizemos imagens não físicas, não tangíveis, mas uma imagem interior que o limite, nós estamos cometendo o mesmo erro: diminuir a percepção de grandeza, limitar dessa forma a ação dele. Quando Moisés desce no monte, em Êxodo 32, a Bíblia diz que ele moeu com aquele bezerro de ouro. Ah, mas é o Senhor, vamos moer, porque Deus não é essa coisinha limitada que vocês fizeram. E o que eu e você precisamos fazer quando encontramos imagens de Deus dentro de nós que o limita é dizer: eu vou moer com isso, ele é maior, e eu não vou limitar a percepção de grandeza dele. Pastor, então qual é a solução? Crescer na revelação de Deus. Esse é o meu terceiro e último tópico. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é um ser inesgotável. Nenhum de nós pode dizer que já conheceu tudo que poderia conhecer. Aliás, em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz: voltem à sobriedade como convém, não pequem. Do que ele está falando? Ele continua e diz: por quê? Conjunção explicativa, conecta as ideias. O raciocínio construído é a explicação que vem depois. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Ele não está falando que o conhecimento de Deus é zero, porque está escrevendo para a igreja de cristãos. Ele está dizendo: esse conhecimento que vocês têm de Deus é uma coisinha tão sem vergonha, que eu preciso chamar vocês à sobriedade e dizer: pare de pecar. O conhecimento de Deus tem que ampliar. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, do amanhecer. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Luz na Bíblia fala de revelação. Luz progressiva é revelação progressiva. Eu e você podemos conhecer de Deus hoje mais do que conhecemos antes. Mas podemos conhecer amanhã mais do que hoje. E depois de amanhã mais do que amanhã. Porque eu e você podemos crescer na revelação de Deus. Pastor, mas como crescer no conhecimento do Deus invisível, que não se mostra? Como podemos conhecer o Deus que não se mostra? Alguns até diriam: se esconde. Deus disse: eu não vou aparecer para os seus olhos, mas isso não significa que você não possa saber mais de mim. Em João 5,39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Nelas, ele diz, e são elas que testificam a respeito de mim. Sabe o que ele está dizendo? Quer saber quem eu sou? Vá para a palavra. A revelação do meu caráter, dos meus atributos, tudo o que você precisa saber de mim, está lá. O que me faz questionar: por que nós lemos tão pouco a Bíblia? Por que nós meditamos tão pouco na palavra de Deus? E será que não é justamente por conta disso que nós acabamos criando uma caricatura de Deus no nosso coração, em vez de uma imagem correta de quem Ele é? Mês que vem eu vou completar 30 anos de pastorado. Essas 3 décadas, eu não sei te dizer quanta gente eu já atendi em aconselhamento pastoral. Eu brinco que pastor não conta a hora de atendimento como piloto conta a hora de voo. Para depois a gente dizer: mas eu te garanto, foram milhares de horas. Sabe uma coisa que não só me chama atenção, mas que muitas vezes tem me ferido ao longo do tempo? É que quando as pessoas vêm buscar aconselhamento e atendimento, normalmente elas vêm numa hora de dor. Eu diria a maioria. Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas, na hora de dor, elas acabam transbordando a falta de entendimento, a falta de conhecimento de Deus que carregam. É gente como a mulher de Jó, que na hora do aperto diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, Deus é legal pra caramba quando está tudo bem comigo. Mas se Ele não estiver me mimando, me agradando todo dia, fazendo o que eu quero, é porque Ele não presta. Jó olha e fala o que muito cônjuge já quis falar para você. Você fala como uma louca. Porque ele tem uma outra convicção. Ele está dizendo: eu não estou lendo Deus nas circunstâncias. Ele diz: eu sei
que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra. Jó está dizendo, Deus não é o que você está lendo nas circunstâncias, mulher. Deus não é o filtro das suas emoções machucadas por tudo que aconteceu. Ele não ser correto, ele não ser justo, ele não ser íntegro. Ele é fiel não apenas a si mesmo e a sua palavra a cada um de nós. Ele vai se levantar como Redentor para mudar a nossa circunstância. O que eu e você precisamos? Entrar num lugar mais profundo de convicção de quem Deus é. O que será impossível acontecer com uma vida tão pobre de leitura e meditação na palavra, como muitos de nós temos. Quando as pessoas estão desabafando, e normalmente a dor fala o que elas não estão percebendo, estão dizendo. Muitas pessoas não chegam rotulando. Deus é injusto, Deus me abandonou, não foi fiel, mentiu, não cuidou de mim. Mas as entrelinhas do choro e do desabafo mostram que elas estão pensando ou sentindo isso. E pensar ou sentir isso não vai ofender Deus. Ele não vai se sentir diminuído. Mas vai te impedir, pela falta de reconhecimento da grandeza dele, de desfrutar do que ele pode fazer. E aí às vezes tem gente diante de mim, não, pastor, eu sinto que não foi justo. E eu, pera, você está dizendo que Deus é injusto? Hebreus 6,10 nessa turma. Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, do amor que mostraste para com ele, pois servistes e ainda servis os santos. Ele não é injusto. A fé se apoia no caráter de Deus, no entendimento de quem ele é. Quem está entendendo? Ah não, mas Deus não me guardou, não guardou a minha família naquela situação. Como é que é? Romanos 8,31 nessa turma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas Deus falou e não cumpriu. Como é que é? Hebreus 6,18 neles, é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15,29 nessa turma, a glória de Deus não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Tito capítulo 1, versos 2 e 3. Paulo diz, o Deus que não pode mentir. Ele podia só falar o Deus. Deus prometeu. Mas ele tem um entendimento de quem Deus é. O Deus que não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, porque ele cumpre o que falou, a hora que bem entender, mas vai cumprir no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Aí eu sinto que Deus não se importa comigo, de como é que é, Romanos 8,32 nessa turma. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus por você, que é o que ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. Davi diz no Salmo 27,10, no momento que está apanhando, sendo perseguido de todo lado, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe são os últimos a desistir de alguém. E diz, mas não importa se pai e mãe encontrarem o seu limite. Ele não é igual, ele está acima. Ele está em outro patamar de fidelidade, de amor, de constância. Dá para entender essa percepção? E nós precisamos disso. Como encontramos isso na palavra? O Deus foi infiel. Deuteronômio 7,9 nessa turma. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Todo dia um ensinou para mim, não, pastor, eu sei que Deus é amor, que ele ama assim, mas de vez em quando parece dar uma falhada, né? Não é nem uma falhada, é uma falhada. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo, não é pouco certo, não é mais ou menos certo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou bem certo. Convicção. De onde isso vem? A fé vem por ouvir. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto. De onde vem essa convicção? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora some-se a isso. Se eu e você, além de levarmos a sério o envolvimento com a palavra, começamos a cultivar diariamente uma vida de oração. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, aquilo que o senhor vive, que funciona na sua vida, que o senhor prega,
Normalmente o senhor descobre lendo a Bíblia. Eu falei, a maior parte do tempo não é na hora que eu estou lendo. Eu falei, o que eu estou lendo faz efeito depois. Normalmente é na hora que eu estou orando. Em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Para muito crente, oração é só isso. Eu invoco, ele responde, eu peço, ele atende, eu preciso, ele dá. Mas Deus não parou aí. Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É no ambiente de oração que muitas vezes Deus começa a quebrar e moer essas imagens menores e nos levar a um lugar de percepção e entendimento. Ele é maior. O que ele fará daqui para frente não se limita só às experiências que eu tive. Existe um nível de comunicação, e preste atenção. Jesus diz, o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho dito. A matéria-prima da revelação do Espírito Santo é a palavra. Tudo aquilo que você está lendo, meditando, pensando, refletindo, confessando, depositando dentro de si, daqui a pouco é a matéria-prima na qual ele vai trabalhar. Ele vai gerar convicção, ele vai gerar percepção, e a combinação de palavra com oração é uma química explosiva. Quem está entendendo? O Salmo 77, de 11 a 14. O salmista diz, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras. Pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tem feito notório o teu poder. Quando diz, vou recordar tudo que você já fez, ele está dizendo para Deus, às vezes nós perdemos a consciência até do que ele já fez. Eu lembro de um dia que eu acordei desanimado. Acho que isso não acontece aqui em São Paulo, mas lá no Sul acontece. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Parece que Deus estava offline. A conexão tinha caído, estava sem sinal nenhum. E eu desanimado, não conseguia nem entender ou explicar por quê. E bem naquele dia encontro aquele tipo de crente que você não quer encontrar na hora que você está desanimado. Aqueles aleluiado, ligado no trifásico, agarrado no trifásico. Quando encontrei ele, glória a Deus, pastor, que eu pude encontrar. Eu só pensando, hoje não. Não falei, mas dentro de mim, me deixa em paz. Ele ouviu fulano dizer que o senhor deu um testemunho, disse. É verdade. Eu falei, é verdade, tem um ajustezinho aqui nisso, mas aí... Não, pastor, o senhor não é assim. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu falei, não, estou com um pouco de pressa. Não, pastor. Eu quero ouvir do senhor. E eu quero ouvir com detalhes. Eu penso, esse miserável não vai embora. E o que eu preciso para me livrar dele é detalhe. Vamos lá, ok. Aconteceu isso, e a coisa terminou assim, de glória a Deus. Pensei, glória a Deus, digo eu que agora eu vou embora. Ele falou, pastor, e aquele outro testemunho? É verdade ou é lenda urbana? Eu falei, isso aí está um pouco aumentado. Tem umas coisas minhas que me contam que eu digo, isso nunca aconteceu. Aí ele falou, isso é verdade? Eu falei, esse final está um pouco aumentado, mas foi assim. Não, pastor, o senhor não é assim, detalhes. Eu estou pensando, peco, grito com ele, bato nele. Eu falei, talvez com a segunda eu me livro dele. Falei, então tá bom, vamos lá, detalhes. Eu comecei a contar. Só que nessa segunda, enquanto estou visitando os detalhes, alguma coisa está mexendo comigo. Eu não sei te explicar o que é que está acontecendo, mas quando eu termino, eu olho para ele e falo, só essa ou quer saber mais alguma? Porque eu comecei a resgatar, espera aí, com um Deus desse, rebentando com o diabo e atropelando tudo que o capeta tenta fazer na minha vida, fazendo essas coisas extraordinárias, que direito eu tenho de ficar desanimado em qualquer momento? Eu comecei a me animar e daqui a pouco me toquei. Deus não botou esse crente para ele ouvir. Deus botou esse crente para eu lembrar. E sabe, lembrar o que Deus fez é extraordinário. Mas meu querido, só vai te trazer o lugar onde você já está. Não vai te levar além. O problema é que nós não estamos mantendo a consciência nem para permanecer no lugar que nós chegamos. Mas nós estamos crescer na revelação. E Deus quer nos levar a um lugar de percepção maior. Enquanto indivíduos, enquanto igreja. Eu quero que você vire para pelo menos uns dois irmãos do seu lado e fale, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Não. Fala mais empolgado para ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Decida não limitar ou diminuir Deus. Se você não buscar em Deus a revelação de quem Ele é, e a revelação progressiva, você sempre vai imaginá-lo menor do que Ele é. E nós podemos intencionalmente mudar isso.
Algo que me chama a atenção sobre Davi, diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Está com medo dos inimigos? Não. Por que, Davi? Está com problema, precisa de milagre? Não. Por que você quer estar lá todo dia? Para contemplar a formosura dele. Eu quero ficar babando nos atributos dele, admirando sua grandeza, sua majestade. Davi está dizendo: eu não dedilho a harpa em adoração por falta do que fazer, não é terapia ocupacional. Eu sou cativado, fascinado pelo entendimento de quem ele é. Ele não diz só contemplar sua formosura, a beleza do Senhor. Ele diz: eu quero meditar, inquirir no seu santo templo. Algo que me chama a atenção é o que a Bíblia fala em Apocalipse 4 sobre os seres viventes. João tem uma visão, e aliás no livro do Apocalipse você vai encontrar muitas inserções dos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros dos profetas. E nada disso está lá por acidente. Deus está conectando muito do que ainda vai fazer com aquilo que ele tem anunciado ao longo do caminho. E lá você percebe que João descreve uma cena semelhante ao que Isaías viu. No capítulo 6 ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Em volta dele havia serafins. Alguns acreditam que a expressão serafim fala de uma categoria angelical. Eu particularmente não creio nisso. Ela aparece uma vez só na Bíblia. E os seres que ele descreve ali, chamando de serafim, aparecem no livro de Ezequiel, sendo chamados de querubins. A palavra serafim significa aquele que queima, que arde. Eu particularmente acredito que o adjetivo fala de seres que têm um zelo pelo Deus diante do qual eles estão. No livro do Apocalipse eles não são chamados nem de querubins nem de serafins, mas a Bíblia diz que eles estão diante do trono de Deus. E Apocalipse capítulo 4 verso 8 nos dá uma informação que ela é relevante. Me permita ler para você antes de orarmos. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, igual que Isaías descreveu, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O texto diz: não tinham descanso nem de dia nem de noite, atividade contínua, incessante. Agora observe, a visão de Isaías acontece há aproximadamente 700 anos antes de Cristo. O relato do Apocalipse é de aproximadamente perto de 100 anos depois de Cristo. Entre uma experiência e outra, 800 anos. Nós não sabemos quando é que começou, mas 800 anos depois, esses seres ainda estão lá, noite e dia sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas não só estão lá, a Bíblia diz que eles não têm descanso, noite e dia ininterrupto, uma ação que não para. Agora tente imaginar você. Se eu e você tivéssemos a comissão de nos alternar em turnos, para que a eternidade nunca ficasse descoberta com gente chamando Deus de santo, como você faria depois de 50 ou 100 anos de turno ininterrupto chamando Deus? Não vou nem falar dos 800, o que dizer do antes e o depois. Tenta imaginar 30, 50 anos que você ficasse lá noite e dia, santo. Imagino que depois desse tempo todo alguns de nós estaria: Santo, S-A-N-T-O, Santo, Santo. Que se você estivesse lá só repetindo, seria um tédio. Mas a pergunta: eles estão apenas repetindo algo que é uma obrigação? A Bíblia diz que eles são cheios de olhos, por detrás e por diante. Outra tradução diz por dentro e por fora. Um dia alguém perguntou: pastor, por que tanto olho? Eu falei: porque 2 não seriam suficientes para admirar tanta beleza. Eles não estão ali de castigo, eles não estão ali sendo punidos, estão diante de um ser infinito, grande, infinito, majestoso, além da capacidade de admiração ou definição. Imagino que cada vez que eles repetem santo, não é o santo de antes,
É uma percepção que amplia, que se renova, e aquilo não é um castigo, é uma admiração profunda. Ele é um ser inesgotável. Mas muitos de nós já o temos adorado com tédio, porque não crescemos na revelação de quem Ele é. Deus está nos chamando a um lugar de crescer na revelação. Você recebe essa palavra? Eu gostaria que nós tirássemos alguns minutos, dizendo: Deus, como Moisés moeu com aquele bezerro de ouro, porque o Senhor não era aquela coisa limitada. Nós queremos moer com qualquer imagem interior que hoje te diminua. Nós queremos um toque, uma ação sobrenatural do Teu Espírito que amplia a nossa percepção. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Adore a Deus se você preferir. Faça isso em português, na linguagem sobrenatural do Espírito Santo, ou permaneça em silêncio diante dele. Eu não sei o que ele pode estar falando ou fazendo no seu coração, mas renda-se a ele. Mais do que apenas mudar as circunstâncias que você está enfrentando, Deus quer mudar a sua percepção dele, e o resto será efeito colateral. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.